Boa noite. Você que não me conhece, sou o Guilherme, tenho 19 anos, estou muito feliz de estar aqui. Assim, eu acho que o que o Silinhas falou poderia resumir toda a nossa reflexão, a frase que ele postou na semana. O Silinhas falou assim no Facebook essa semana: a igreja que sobrevive é aquela formada por amigos, com uma fé que só tem sentido se é para o outro e que está disposta a se cansar em favor de alguém. Eu acho que só a gente podia ficar repetindo essa frase um para o outro assim, o encontro inteiro, que ia estar bom. Mas já que a gente tem a oportunidade de refletir sobre a vida de algum personagem da Bíblia, a gente vai fazer isso. Pensando na reflexão de hoje, quem me veio à mente foi a minha mãe. A mulher que mais personificou a palavra serviço na minha vida. Minha mãe não é crente, não é nada disso, assim, mas foi a mulher que mais se entregou por mim durante toda a minha vida. É que essa pregação não é minha, né? É de Deus, assim, tudo que está aqui. Mas se fosse meu, eu dedicaria tudo isso que eu vou falar aqui à minha mãe. Bom, eu queria trazer você a uma reflexão, primeiro, nos inserindo na nossa sociedade. A nossa sociedade tem vivido tempos onde o individualismo cada vez mais tem ganhado o seu papel fundamental. A gente tem caminhado para uma afirmação da individualidade como o Deus da nossa era, como o espírito da nossa época. Um exemplo disso é o retrato das famílias nos dias de hoje. Eu lembro que quando eu era menorzinho, eu sentava na mesa junto com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, a gente almoçava junto, um servia o outro, botava suco e tal. Minha mãe até não deixava eu tomar 3 copos de suco, porque eu ia ficar, não pode comer enquanto está bebendo, né? Não pode beber enquanto está comendo. Era sempre um pouco mediado. Minha mãe falava, não, você não pode comer tanto assim. Era sempre um servindo o outro, botando o feijão em cima do arroz, o bife do lado. E de repente isso acabou na nossa cultura, de modo que agora a gente tem o self-service, onde a gente pode comer e se servir do jeito que a gente quiser. A gente tem o self-service de pobre e o de rico, né? O de pobre, que é o que eu estou acostumado, é da minha geladeira mesmo. Eu me sirvo, boto no micro-ondas e como no meu quarto. O de rico, não, você vai no restaurante, pode ser de um McDonald's até um Outback, ou até uma churrascaria, um rodízio, onde você vai naquela mesa bonita, cheia de coisa assim, nossa, e aí você come. Mas isso tem ganhado espaço num lugar onde a família não se relaciona mais na mesa. E assim como a mesa tem perdido seu lugar, a sala também tem. Eu nunca tive TV na sala, onde a gente podia ver TV junto, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Mas você com certeza vai lembrar de uma cena de uma família vendo TV junto na sala, que era os Simpsons. Os Simpsons têm a cena clássica de todo mundo em frente à televisão vendo TV. Mas era todo mundo junto. Hoje a televisão perdeu espaço para o celular. Você dá um celular com Wi-Fi para alguém, ela pode estar no banheiro, o cheiro não está muito agradável, mas ela vai ficar ali uma hora e meia. Tem um Wi-Fi e um celular junto, pegando bem com bateria, meu amigo. E assim como a TV perdeu para o celular, os relacionamentos íntimos que tomavam conta da nossa casa hoje foram totalmente trocados pelos relacionamentos nas redes sociais, onde a gente consegue conversar com muito mais gente ao mesmo tempo, com gente que está muito mais longe, mas de uma superficialidade total. A intimidade perdeu seu espaço. Então isso é um retrato do individualismo tomando conta. Mas diante dessa realidade, nós, seguidores de Jesus, precisamos tomar e assumir uma postura profética, ou seja, que denuncia esse caminho de morte, que é o individualismo. Só que o individualismo tem entrado na igreja de uma forma tão grande que a gente acaba sendo contaminado por isso. E viver essa denúncia, essa profecia contra o individualismo, tendo como base e fundamento o Evangelho de Jesus, que nos chama a viver em comunidade, a compartilhar, é um desafio, porque a cultura o tempo todo está falando para a gente que a gente tem que se autoafirmar, que a gente tem que dar voz ao nosso ego, que a gente tem que alimentar os desejos do nosso eu. E para mim é um desafio estar falando isso aqui hoje, porque o que eu vou falar não é fruto das minhas vitórias diante dessa cultura, mas é fruto das minhas lutas diárias em relação a abrir mão de mim mesmo. E alguém que nos ajuda a entender melhor essa luta e nos ajuda a exemplificar essa vitória sobre nós mesmos, de abrir mão de nós, é Dorcas. Dorcas é a personagem de hoje e seu maior manifesto contra uma cultura individualista foi a sua vida. Sim, ela não escreveu nenhum livro, ela não escreveu nenhuma carta, ela viveu.
Só que a vida dela é um manifesto vivo contra a individualidade. E essa vida dessa mulher, marcada por fragilidade e por serviço, é o alvo da nossa reflexão aqui hoje, para a gente aprender lições fundamentais de um cristianismo autêntico e verdadeiro. Por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia ou ligar ela no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, dos versículos 36 a 42. Atos 9, do 36 ao 42. Bom, para a gente entender o que está acontecendo aqui, é bom que a gente lembre que o livro de Atos, escrito por Lucas, é como se fosse uma continuação do seu evangelho. Alguns estudiosos dizem que esse livro poderia se chamar Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Tamanha era a ação do Espírito guiando a igreja. E a gente chega no capítulo 1, sabendo que Jesus já tinha morrido, ressuscitado, ascendido aos céus e dado a ordem para que seus seguidores ficassem em Jerusalém até que ali descesse o Espírito. No capítulo 2, o Espírito desce. Pedro aproveita ali essa brecha, prega, 3.000 negros se convertem. Capítulo 3 é um foco no ministério de Pedro. O capítulo 4, a gente vê o retrato de uma comunidade cristã bem-sucedida, como o Dani disse na pregação sobre Estevão, uma comunidade com senso de missão, com senso de compartilhar, com senso de serviço. A gente vai para o capítulo 5 de Atos, a gente vê alguns problemas acontecendo. Ananias e Safira, eles vivem uma treta na igreja, assim, bem séria, eles morrem. No capítulo 6, a igreja começa a crescer, a demanda pastoral começa a aumentar, de maneira que agora é preciso que 7 diáconos sejam eleitos para que esses diáconos possam servir as viúvas, possam dar comida para os pobres, possam servir tudo aquilo que envolvia a comunidade de Jerusalém. 7 diáconos são eleitos, pessoas dentro de toda a comunidade de Jerusalém de boa reputação, sabedoria e cheios do Espírito. Estevão, que o Dani falou, é um desses diáconos, e Filipe é outro que eu queria que a gente chamasse a atenção. E no capítulo 7, como você já ouviu, Estevão é apedrejado, e talvez a marca que o Estevão tenha deixado para a gente é que ele não se defendeu. Isso o Dani falou e marcou a minha vida. No capítulo 8, a perseguição acontece sobre a igreja se dispersa e assim ela se propaga. E além da perseguição, esse capítulo é caracterizado por uma lupa no Filipe. O Filipe, esse outro diácono desses 7, ele tem um foco no seu ministério. Agora, Lucas vai relatar um pouco do que ele tem vivido, um pouco do que ele tem feito, Filipe. E no capítulo 9, o Saulo se converte. A gente vê um pouco dessa conversão dele, desse processo inicial. Aí volta o foco no Pedro, no que ele tem vivido ministerialmente. E aí Pedro começa a ir para uma cidade chamada Jope, na verdade Lida. Pedro vai para Lida, em Lida ele cura Enéas e aí ele chega em Jope, chamado pelos discípulos, e é aí que a gente se encontra. Eu vou ler assim. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se, que em aramaico é Tabita, cume. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que chegou até a gente. Nossa oração é que o Senhor, através do Seu Espírito e por meio da comunidade, através de mim, possa trazer ao nosso coração essa reflexão da vida dessa mulher, que nós possamos aprender lições que ela tem para nos ensinar. Que o Senhor abra o nosso coração, ilumine o nosso coração
e que nós saiamos daqui com um novo desafio de vida, com uma nova perspectiva daquilo que o Senhor quer para nós. Essa é a nossa oração em Cristo. Amém. Bom, algumas coisas me chamam a atenção aqui. É bom que você saiba que Jope e Lida eram mais ou menos uma cidade com 15 quilômetros, 18 quilômetros de distância. E eu digo isso porque para que Pedro fosse até de Lida para Jope e as pessoas e os discípulos chamassem Pedro, eles tiveram que percorrer toda essa distância. Eles foram correndo até lá, provavelmente correndo muito. Chamaram Pedro para que ele viesse curar aquela que é chamada de Dorcas. Dorcas significa gazela. Você sabia disso? Gazela. Não sei porque alguém dá esse nome para a filha, mas bom. E essa mulher, chamada de gazela, ela estava naqueles dias, não naqueles dias, tá dizendo aqui, naqueles dias ela ficou doente. Não significa que ela estava de TPM nem nada, mas ela ficou doente e morreu, o que traz pra gente a noção de que ela podia ser uma senhora que ficou doente e morreu. Nada se fala acerca de um marido dela, então provavelmente ela era uma viúva ou era solteira. E acontece dela morrer e logo rodeada por todas as viúvas e discípulos e santos daquela comunidade de Jesus que se reunia em Jope, Pedro é chamado por um deles a vir, a correr, para que ele olhasse aquela mulher. E aí, acontece que o corpo dela é lavado e ela é posta no quarto do andar superior. O que isso significa? Normalmente, na cultura da época, após ser lavada, a pessoa já ia ser sepultada. Mas ela é posta no andar superior. Por quê? Porque havia esperança sobre a vida daquela mulher para que ela não ficasse naquele estado. E Pedro vem, rodeado por todas as viúvas. Pedro era um cara famoso já na época, ele estava pregando o evangelho, tinha um ministério. Então as viúvas ali rodearam Pedro. Caramba, Pedro é o Pedro. Não, peraí que o Pedro é o Pedro. Rodearam ela, daram uma chorada. Ai, Pedro, tô sofrendo, me consola e tal. Rodeado, ele mandou todo mundo sair, entrou no quarto. E ela foi ressuscitada. É interessante que o procedimento que Pedro tem é muito parecido com o de Jesus. Ele entra no quarto, manda as pessoas saírem e ele ora e ele fala, Talita, cumi. Se você lembrar de Marcos e de Lucas, a filha de Jairo, de um dirigente da sinagoga, se chamava Talita, uma menina de 12 anos, ela tinha morrido. Jesus chegou para ela e falou, Tabita, cumi. Tabita, levante-se. Pedro vai e faz a mesma coisa. Ele vai e faz a mesma coisa, lembrando-se daquilo que o Senhor havia deixado para ele. Isso acaba, ela ressuscita, a galera fica feliz e Pedro vai se encontrar com Simão, um curtidor de couro. Curtir couro era algo considerado impuro na época. E Pedro, ele já dava o vislumbre do que seria um ministério apostólico. E já trazia à nossa memória o que foi o ministério de Jesus. Um ministério que não tinha problema nenhum se relacionar com aqueles que eram considerados impuros. Mas, tendo em vista tudo isso dessa narrativa, 4 coisas me chamam a atenção. Na verdade, 5 coisas. A primeira é que ela é chamada de discípula. E ela é a única mulher chamada de discípula em todo o Novo Testamento. Dorcas é a única mulher chamada de discípula em todo o Novo Testamento. E isso me faz refletir sobre 2 aspectos. A primeira é que ela era mulher. Ela era mulher e foi chamada de discípula, considerada discípula, mesmo numa sociedade patriarcal, androcêntrica, machista e que diminuía a mulher. Só que para mim, isso nada mais, nada menos é do que uma consequência do ministério de Jesus. Jesus foi ético, profético e inclusivo com as mulheres, com e para elas. Ele foi ético porque curou, defendeu, apoiou e caminhou com várias mulheres. As mulheres, elas tinham perspectiva de caminhada com Jesus. Lucas, no seu capítulo 15, o mesmo Lucas que escreve isso, vai dizer que as mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Elas seguiam Jesus. Ele foi profético porque denunciou uma realidade patriarcal, injusta e desigual para elas. E ele foi inclusivo porque anunciou e fundou uma comunidade em que essas mulheres convivem e participam em igualdade de direitos. Dorcas tem espaço na comunidade de Jesus. E isso me chama muita atenção, porque muito tempo se passou
e a gente vê por aí um monte de mulheres sem espaço na comunidade. Eu dou graças a Deus porque as mulheres têm espaço aqui na DOCA. Mas nós, como seguidores de Jesus, a gente deve profetizar contra toda aquela instituição ou organização que não dá espaço para a mulher, toda a instituição que tem como fundamento o machismo, a injustiça, e não só para a mulher, mas para todo aquele que é considerado marginalizado pela sociedade. Na comunidade de Jesus não é assim que funciona. Na comunidade de Jesus tem espaço para todo mundo. Tem espaço para um menino da favela chegar aqui e tocar bateria. Porque essa é a comunidade de Jesus. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço até para mim. Por que não ia ter espaço para uma criança da favela tocar bateria? E outra coisa, outro aspecto de ser chamada de discípulo é o significado de discípulo. Hoje esse termo pode estar relativizado, mas existem alguns textos que pesam muito no significado disso. Jesus fala que se alguém quisesse vir até ele e amasse mais o seu pai ou a sua mãe, ou até mesmo a própria vida, ou a mulher e os filhos, os seus irmãos e irmãs, não era digno de ser chamado de discípulo. Não pode ser chamado de discípulo. Jesus diz que aquele que não carrega a sua cruz e não o segue não pode ser discípulo dele. Jesus também disse que se alguém quisesse o seguir, deveria acompanhá-lo, negar-se a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz e segui-lo. Pois quem quisesse salvar a sua vida deveria perder a sua vida. E quem quisesse perder a vida por causa dele, esse sim a salvaria. E esse mesmo Jesus que ensinou todas essas coisas, ensinou sobre serviço e sobre discipulado, ele trouxe para os seus discípulos uma nova ótica do que é uma caminhada cristã. Ele disse que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E em outro momento ele argumenta e provoca os seus discípulos dizendo assim: quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como aquele que serve. E Jesus traz para nós a concepção daquilo que é um discípulo. O discípulo é um servo. E quando a gente fala de servo, logo na minha mente vem trabalho. Vem aquilo que a gente deve fazer, vem arrumar uma cadeira, vem, varrer o chão. Mas na verdade, o que Jesus traz para a gente é que serviço não é apenas o que ele espera dos discípulos dele. Ele não quer treinar ou transformar as pessoas em bons prestadores de serviço. Servo é aspecto de identidade. Isso quer dizer que a pessoa pode servir muito bem, trabalhar muito bem sem ser servo. Porque servo é algo que se relaciona com identidade, com personalidade. Jesus transforma pescadores em servos. Jesus transforma administradores em servos. Jesus transforma esportistas em servos. Servir não é uma atividade que Jesus nos chama para fazer. Servir é a consequência de uma nova identidade que ele veio colocar em nós, veio fazer com que nós descobramos. E Dorcas, ela não era uma prestadora de serviços. Ela não era alguém que servia bem apenas, por mais que servisse muito bem. Dorcas, ela não era apenas uma caridosa senhora, ela tinha a identidade caracterizada pelo servir. E só em Cristo a gente descobre essa identidade e a gente chega até ela. Só em Cristo a gente pode entender que agora não somos mais servos de nós mesmos, mas servos do outro. Não vivemos para afirmar a nossa própria individualidade, mas vivemos para que o outro seja servido. E isso traz outra coisa que eu percebo nesse texto. A prática das boas obras na vida de Dorcas. Dorcas, ela não fazia obras boas, ela praticava boas obras. E Paulo, em Efésios, no 2º capítulo, no versículo 10, diz que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, as boas obras, elas são geradas por Deus, como consequência da criação que nós somos agora. Enquanto as obras boas, elas são frutos ou de medo, ou de um desejo por mérito. Então isso me faz pensar nas coisas que eu faço, nas atividades que eu realizo. E me traz a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo é por medo ou para querer ser reconhecido? Ou é porque isso tem sido gerado no meu coração a partir de quem eu sou em Cristo Jesus? Isso é uma pergunta que nós devemos fazer diariamente. Mas falando sobre boas obras,
nesse sentido de ser gerada pelo coração de Deus no nosso coração. É legal que nós tragamos à mente o texto de Tiago, que diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem nisso. Então as obras, elas são o fruto da nossa fé. Elas revelam a fé que nós temos. E a fé que nós temos é a fé que o Silinha falou, que nós temos. É uma fé que só tem sentido se é para o outro. Que só funciona se estiver disposta a se cansar em favor de alguém. Outra coisa que me chama a atenção é o Ministério das Viúvas. Dorcas era líder do Ministério das Viúvas naquela comunidade que se reunia em Jope. E quem eram as viúvas dessa época? Era uma classe de mulheres sem perspectiva e sem esperança. As viúvas, elas tinham o potencial de se tornarem escravas, de se tornarem prostitutas, de se tornarem miseráveis, de se tornarem marginalizadas, de serem negligenciadas, excluídas, desprezadas e desvalorizadas. A mulher que perdia o seu marido tinha todo esse potencial para seguir. Ou seja, perdeu o marido, acabou. Por quê? Porque era uma sociedade patriarcal, focada no homem. Então, quando a mulher não tinha nenhum homem, acabou a vida dela. Ela não tinha ninguém que a representasse, ninguém que levantasse a sua voz. Ela não tinha perspectiva. E provavelmente Dorcas era uma viúva. O tipo de morte, como a gente falou que ela teve, ficou doente, morreu, nos dá a entender que é possível que ela tenha sido não somente uma mulher viúva, como uma senhora viúva. Mas só que isso não foi uma desculpa para ela. Mesmo assim, ela decidiu servir. Mesmo assim, ela decidiu servir as viúvas que a envolviam. E talvez isso tenha sido possível por causa da importância da comunidade Nação Libertadora de Dorcas. Porque a comunidade de Jesus é uma comunidade que dá espaço até para uma viúva. Até para alguém sem perspectiva. Porque quando alguém chega na comunidade de Jesus, essa pessoa precisa entender que por mais que a sociedade grite para ela que ela não é ninguém, na comunidade de Jesus ela é alguém. Com perspectiva e com esperança. E a perspectiva de vida dela é gerar esperança para outras pessoas. E era isso que Dorcas viveu. A comunidade era inclusiva. E sendo inclusiva por si só, em si mesma, ela era profeta contra qualquer tipo de injustiça. Contra qualquer tipo de desigualdade, de postura injusta, de postura opressora. E assim é que nós devemos ser. Uma comunidade que só aqui, só na reunião, só nas nossas ideias, só na nossa prática, nos nossos relacionamentos, sem precisar escrever nenhum tipo de manifesto ou se levantar em voz alta, nós somos profeta contra qualquer tipo de comunidade injusta e desigual. Sendo quem nós somos. Mas isso, é claro, não tira de nós o dever de profetizar e levantar a nossa voz contra esse tipo de comunidade injusta. Mas por si só somos uma comunidade profética. Porque sendo o que somos, denunciamos aqueles que não são. E a última coisa que me chama a atenção nesse texto é o quarto do andar superior. A esperança da ressurreição era tamanha que o corpo dela foi lavado, mas não foi sepultado. Ninguém queria aceitar sua morte. Ninguém queria esquecer de Dorcas. O céu pediu por Dorcas, mas a terra não aceitou o pedido do céu. Um teólogo muito conhecido, da Jamaica, ele falou assim: não viva para que a sua presença seja notada, mas para que a sua falta seja sentida. Quando eu li isso pela primeira vez, eu que sou todo expansivo, que tenho a necessidade ainda de me autoafirmar, eu falei: é isso que eu tenho que fazer. Preciso parar de tentar me autoafirmar e viver para as pessoas ficarem com saudade de mim. E para mim isso foi uma verdade, mano, sensacional. Você que não sabe que teólogo é esse, é o Bob Marley. Ele falou isso e para mim era isso. Só que refletindo durante a semana sobre essa frase que ele falou, eu entendi que não é bem assim. Não é bem assim, porque
Bom, talvez se eu tivesse a pretensão de fazer com que vocês saíssem daqui confortável, gostando de tudo que eu falei, Doca, tão legal, eu saí de lá me sentindo tão bem, eu falaria, não, você tem que ser inesquecível mesmo. Sua vida tem que deixar um legado, você tem que deixar uma marca. Você precisa ser alguém inesquecível, como o Dorcas foi inesquecível. O Bob Marley disse isso, então, você está vendo? É verdade, você tem que fazer isso. Mas não! Quando a gente filtra as coisas pelo Evangelho, talvez o resultado que a gente espera a gente não alcance. E não foi esse resultado que eu encontrei. Porque eu entendi que quem vive, não para ser notado, mas para que as pessoas tenham saudade, está pecando da mesma forma. É a mesma necessidade de autoafirmação. Porque isso aponta para o individualismo que tem alcançado a igreja. Alguém que não quer ser esquecido é alguém que quer ser lembrado mesmo quando não está presente. O que essa pessoa quer? Ser onipresente, ela quer ser Deus. Então, por mais que eu goste muito do Bob Marley, essa frase essa semana caiu para mim. A gente não deve viver para que a nossa falta seja sentida, nem para que as pessoas sejam perceptíveis e sensíveis à nossa presença. É outra coisa que o Evangelho propõe para a gente. E isso me preocupa, porque a igreja tem vivido e tem ensinado que o alvo da nossa vida tem que ser deixar uma marca na história, tem que ser deixar um legado. Por isso que a minha tese hoje, se você tiver que lembrar de uma coisa que eu falei, uma só coisa, se lembre do seguinte: não viva para que a sua presença seja notada, mas para que as pessoas sejam servidas. Foi isso que Dorcas viveu. Ela não quis ser alguém inesquecível, ela foi. Mas ela foi inesquecível porque ela viveu para as pessoas serem servidas. Eu queria ilustrar isso com essa música do Scalene. Hoje me encontrei tão longe de mim, tantas tropas eu armei com lanças de marfim. Um palácio de rubi fiz para sustentar tantos sonhos que previ ali para alcançar. Tanto quero, tanto busco, mas quando acabar, o que deixo aqui? O homem se perdeu, cego já não vê. Além do que o colocar no mais belo altar, a ilusão de estar completo lentamente o desfaz, tudo em busca de algo tolo que seu ego satisfaz. Tanto quero, tanto busco, mas quando acabar, o que deixo aqui? Meu legado foi manchado por não ver além do que eu quis. Só me sentirei pronto para partir, quando me doar pelos outros ser. Pelos outros ser. Bom, queria caminhar para o fim, trazendo para você algumas lupas desse serviço que vão ilustrar o nosso dia a dia e o nosso cotidiano. Primeiro, na comunidade, na nossa comunidade de fé e ao nosso redor. Bonhoeffer diz, aquele Bonhoeffer que o Pedro falou aqui no Domingo dos Cristãos Ordinários, ele fala assim: quem alguma vez em sua vida experimentou a misericórdia de Deus, dali por diante só desejará servir, e quem quer aprender a servir precisa, primeiramente, aprender a pensar pequeno de si mesmo. E somente quem vive do perdão de seus pecados em Jesus Cristo saberá pensar pequeno de si mesmo. O desejo por honra própria dificulta a fé. Não é de personalidades brilhantes que uma comunidade precisa, mas de fiéis servos de Jesus e dos irmãos. E ele fala que existem 4 formas de serviço. A primeira delas e mais simples é o ouvir. A segunda é ajudar de maneira prática. A terceira é carregar o outro. E a quarta é entregar a palavra. Já numa outra ótica, a ótica do casamento, eu não sou casado, mas eu li num livro e vou passar aquele para você. O Tim Keller, no livro O Significado do Casamento, fala que algumas coisas caracterizam o serviço entre um casal. O respeito, a disposição para mudar, o pastoreio mútuo, orar um pelos outros e conceder privacidade. Já numa ótica mais geral, falando e tratando de existência, um teólogo chamado Ennio Miller, ele diz que a ética cristã é como a ética do cuidado. Ágape, amor em grego, ele pode se traduzir em cuidado. Porque o cuidado representa uma disposição interior que se traduz numa mobilização exterior e ativa. E ele diz que nós, os cristãos, somos um elo. O cristão é o mediador da ação de Deus para o próximo. É como se nós estivéssemos de mão dadas com Deus ao mesmo tempo, de mão dadas com o próximo.
lendo esse livro em que ele trata da ética do cuidado, eu cheguei à conclusão de que a vida é vivida em plenitude quando o Cristo que está em nós se encontra com o Cristo que está no necessitado. A percepção do Cristo escondido no necessitado, que nos dirige seu clamor, deve nos levar a ver esse que em toda a sua dignidade, que lhe é conferida por Deus e em sua humanidade, que foi assumida pelo próximo. O Cristo que está em mim faz com que eu enxergue no outro o Cristo que está nele, conferindo a ele dignidade e humanidade. Essa visão, essa percepção é que deve nos mover. E eu concluo citando ainda esse N. Miller, que diz que a conversão é dupla. Não existe alguém que tenha se convertido a Deus, mas não tenha se convertido ao próximo. Talvez um teste para a nossa conversão é avaliar isso. Se eu não me converti ao meu próximo, talvez eu não tenha me convertido a Deus, mas somente a uma religião que me agrada e satisfaz o meu ego, me prometendo coisas religiosas e um futuro melhor. Isso não é o Evangelho. Bom, para piorar isso, o Lutero, provavelmente você lembra dele das suas aulas de história, ele fala que a pessoa cristã não vive em si mesma, mas em Cristo e em seu próximo. Ou então, ela não é cristã. Eu gosto sempre de comparar esse personagem bíblico com alguém contemporâneo. Da última vez eu comparei o Moisés com o Martin Luther King. Mas quem eu encontrei para ilustrar melhor a vida de Dorcas na nossa sociedade, nos nossos tempos, foi a Madre Teresa de Calcutá. Alguém que dedicou sua vida inteiramente pelo serviço ao próximo. Se você brincar assim no dia a dia de alguém exagerado em servir o próximo, alguém que realmente serve o outro e abre mão de si, provavelmente esse exagero vai ser colocado com o nome dela. Pô, mano, ajudar é uma coisa, outra coisa é você ser a Madre Teresa de Calcutá. Ela é uma referência nisso. E ela disse assim: não sou nada, sou apenas um instrumento, um pequeno lápis nas mãos do Senhor, com o qual Ele escreve aquilo que deseja. Por mais imperfeitos que sejamos, Ele escreve magnificamente. Ela mesmo disse outra coisa, que uma das maiores enfermidades é ser ninguém para alguém. Dorcas morreu, ficou doente, morreu, ressuscitou, provavelmente morreu de novo. Só que dessa doença ela nunca sofreu. Ela foi alguém para as pessoas. As viúvas que a rodearam na sua morte, rodearam Pedro, elas mostravam os vestidos que Dorcas tinha feito para elas. E isso traz para a gente a questão de Cristo se encontrar com Cristo no próximo. Em Mateus 25, Jesus está falando: quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu estava preso, vocês me visitaram. Quando eu estava com sede, vocês me deram de beber. E quando eu estava nu, vocês me deram de vestir. Aí os discípulos perguntam: não, Jesus, quando é que a gente fez isso? Você nunca viveu isso? Não, vocês fazem isso quando vocês fazem isso para algum dos meus irmãos pequeninos e necessitados. Dorcas viveu a vida inteira dela se encontrando com Jesus. A vida dela foi cheia, a vida dela teve plenitude. Dorcas foi feliz, porque abrindo mão de si, ela se encontrava com Cristo. O Cristo que estava nela se encontrava com o Cristo que está no próximo. E aí está toda a plenitude da vida dessa mulher. Ela não precisou viver para ser inesquecível. Ela foi inesquecível porque a todo momento ela vivia se esquecendo de si para se lembrar do próximo. Só que quando isso acontecia, as pessoas se encontravam com Jesus e ela também. E alguém que se encontra com Jesus diariamente não tem como não ser inesquecível. Dorcas foi desejada. Dorcas teve a sua morte como inaceitável para as pessoas. Não porque ela viveu a vida inteira pensando: eu preciso deixar uma marca na história, eu preciso deixar um legado, eu preciso ser extraordinária. Não, Dorcas foi alguém comum, mas alguém comum que abriu mão de si. E só. Ao se esquecer de si, ela lembrava dos outros. E é por isso, e é por causa da vida de Dorcas, que eu reafirmo aquilo que eu trouxe aqui. Não viva para que a sua presença seja notada, mas para que as pessoas sejam servidas. Eu queria orar e terminar. Eu queria orar uma oração da Madre Teresa de Calcutá.
E no final, se você concordar com essa oração, que ao mesmo tempo é um desafio, você diz amém, junto comigo. Se você não concordar, você fica calado. O desafio dessa noite é uma oração. E olha por que é um desafio. Disse assim Madre Teresa de Calcutá: Senhor, quando eu tiver fome, manda-me alguém para eu alimentar. Quando eu tiver sede, manda-me alguém para eu tirar a sede. Quando eu tiver frio, manda-me alguém para eu aquecer. Quando eu estiver triste, manda-me alguém para eu consolar. Quando a minha cruz parecer pesada, deixa-me compartilhar a cruz do outro. E quando eu estiver pobre, Senhor, manda-me alguém mais pobre do que eu. E quando eu não tiver tempo, manda-me alguém para eu escutar. Quando eu for humilhada, manda-me alguém para comigo louvar. E quando eu estiver desanimada, manda-me alguém para eu encorajar. Quando sentir necessidade da compreensão dos outros, dá-me alguém que precise da minha compreensão. Quando eu sentir necessidade de que cuidem de mim, dá-me alguém a quem eu tenha de atender. Quando pensar em mim mesma, volta a minha atenção para outra pessoa. Torna-nos dignos, Senhor, de servir nossos irmãos. Dá-lhes, através de nossas mãos, não só o pão de cada dia, mas também nosso amor misericordioso, à imagem do seu. Amém.